Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque conosco aqui está tudo ótimo, se iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje, como prometido, será super interessante, porque eu vou falar para vocês como que a gente iniciou uma chácara do zero mesmo sem dinheiro. E se você tem um sonho de ter um cantinho só seu, junto à natureza, mas muitas vezes fica se perguntando como que eu vou começar sem dinheiro, hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como conseguir tirar esse sonho do papel mesmo começando do zero. Porque o primeiro passo, ele não depende necessariamente de dinheiro, mas sim de uma decisão. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que nunca começam porque acham que tem que estar tudo pronto para elas começarem. Quando na verdade você só precisa mesmo é da decisão e as coisas vão se ajeitando durante o percurso. E quando você decide dar o primeiro passo, mesmo com pouco, tudo muda. Então o primeiro passo para a realização desse grande sonho é você analisar se você necessita mesmo de uma casa para começar, ou muitas das vezes você pode começar com um barraquinho, como foi o nosso caso, que nós começamos aqui, nós fizemos um barraquinho, né, de pallet, como tá aí desde o início do canal. Tem pessoas que compram containers, né, um trailer, alguma coisa assim, e conseguem dar esse primeiro passo aí, né, principalmente quando a gente está falando aqui de poucos recursos, né, para aplicar. Analise também se você necessita de muita terra, né, 5 hectares de terra, ou se uma chácara de 1.000 metros quadrados vai já satisfazer, vai ser um ponto inicial, um pontapé inicial também, para você estar realizando esse grande sonho. Falei para vocês, a gente começou aqui, nós ficamos lisos, né, porque a gente tinha uma terra, já contei um pouco aqui para vocês, mas a gente basicamente vendeu um lote, um ágio de um lote que a gente tinha em outro estado, né? Nós moramos em Minas Gerais e nós vendemos esse ágio e foi o suficiente para a gente dar entrada aqui, dar uma grande parte aqui, ainda ficamos devendo R$ 10.000 na época também. Falei aqui para vocês também, né, naquele vídeo dos erros, que foi até um erro nosso, porque a gente acabou ficando aí sem nada, né, zerado aí a conta, porque foi o dinheiro que a gente tinha, e a gente decidiu investir numa chácara, né, para ir construindo aos poucos. Meu marido, esse era um grande sonho também do meu marido, ter um pedaço de terra e tal. E aí, nós decidimos aplicar esse dinheiro numa chácara, porque vai construindo aos poucos, essa chácara vai valorizando, né? E a gente não ia ficar devendo aí. A gente poderia ter investido esse valor numa casa na cidade, mas como já era um desejo do meu esposo também, para a gente ter um bem, né? Na época nós pagamos, né, uma grande parte aqui, ficamos devendo pouca coisa aí, foi parcelado isso aí também para nós, mas em dinheiro nós ficamos sem nada para começar a investir aqui. Então, você que está começando aí com pouco recurso, você pode fazer essa avaliação, né? Meu marido estava até vendo para fazer um barraquinho, por exemplo, de madeirite, que ficaria bem mais caro, né? Eu contei aí a história também para vocês no vídeo lá do barraquinho. Quem quiser ver, eu vou deixar aqui na descrição para você estar vendo, né? O tanto que a gente economizou. E aí a gente decidiu fazer um barraquinho, por exemplo, de pallet. E já fazem 3 anos esse barraquinho está aqui firme e forte. Aguentou chuva, ventania aí, tempestades aqui na chácara já. Então valeu muito a pena, porque a gente pagou menos da metade do preço e do valor que sairia para fazer um barraquinho de madeirite. Enfim, gente, fomos dando nosso jeitinho aí, pesquisando bem, e fomos garrando aqui mesmo na força e na coragem. Pra gente, estamos trabalhando aqui com muita garra, eu não, né, meu marido no caso, que eu só vim acompanhar, ajudar, né, fazer uma comida, alguma coisa. E meu marido foi pegando aí, construindo esse barraquinho aí aos poucos. Logo, logo a gente já tinha um barraquinho aqui pronto, né, com a sombra, porque vou deixar as imagens passando aí também. Quando a gente comprou aqui não tinha nada, né? A gente fez chegou a fazer a terraplanagem, só ficou aqui uma árvore que a gente deixou, mas o restante foi tudo abaixo, né? E a gente começou literalmente do zero. Primeiro a gente começou até plantar algumas frutíferas, né? Ia sobrando dinheirinho aqui, outra ali, a gente ia comprando frutífera aos poucos, frutíferas enxertadas, fazendo algumas mudas também, e fomos plantando do jeito que dava. Gastando muito pouco essas frutíferas, ia lá, comprava algumas, trazia, plantava, era o que a gente tinha aqui para fazer. E foi assim que a gente foi começando, né? Colocamos uma caixa d'água, né? Já tinha água encanada aqui também. E aí a gente foi fazendo algumas encanações, né? Coisinhas mais baratas ali, que não precisa desembolsar um grande valor, até porque nós também não tínhamos. Então foi quando o barraquinho ficou pronto, né? Banheiro também a gente não teve logo assim de início, nós fazíamos
né, a moda caipira aí. E logo depois a gente também foi construindo aos poucos. Tem toda a história aí também no canal, quem quiser acompanhar. Mas é sobre isso. Até o pallet também, a gente achou pallet, por exemplo. A gente soube de uma empresa que vendia o pallet e era tipo R$ 13. A gente conseguiu comprar esse pallet bem mais abaixo do preço, acho que foi 4 ou foi R$ 5, se eu não me engano. E a gente até nisso pesquisava bem, e porque às vezes a empresa vendia, mas era um pallet mais novo e a gente não precisava, né? A gente precisava de um pallet inteiro, né? Mas que tivesse em boas condições, mas que também a gente pudesse economizar em cada pallet aí para sair o mais barato possível. A gente vinha pesquisando também aonde que aquele valor que a gente tinha em mãos, a gente conseguiria ali mais dar total, né, cobrir total o valor de uma chácara, ou pelo menos grande parte, né? A gente também não sabia que a gente poderia achar essa chácara, até sabia, né, que poderia achar parcelado, mas acho que a gente não queria ficar muito devendo, enfim. Então a gente queria um lugar também que fosse perto de um córrego, enfim, e foi essa chácara que na época a gente achou mais legal, né? Viemos aqui, meu marido gostou bastante também, então a gente decidiu fechar o negócio aqui mesmo, né? Achamos essa pessoa também, foi bem legal com a gente, né? Confiou também em fazer esse parcelamento, e muitas pessoas, gente, não se engane, tem muitas pessoas que fazem isso, né? A gente sempre acompanha, tem pessoas que vendem assim para a pessoa pagar, ou tem pessoas que estão vendendo ágio de chácara. Então é uma coisa legal aí também para você que às vezes não tem um valor aí muito exorbitante para estar começando a chácara, né? Ver uma chácara parcelada aí na sua região, pesquisa ali no marketplace ali do Facebook. Geralmente essas chácaras estão anunciadas nesse lugar, e aí você pode estar procurando ou um parcelamento, ou então às vezes um ágio, né? Tem ágios às vezes que as pessoas começam a comprar, compram uma chácara, por exemplo, e já ali no começo do financiamento, né, acabam desistindo e querem vender esse ágio. Então pesquise no Facebook, no Marketplace, pela internet, no OLX, por exemplo. Esse, né, geralmente uma chácara ela não é tão cara, né? Mas aí você precisa avaliar a questão da distância. A nossa chácara, por exemplo, é uma chácara próxima, né? A gente acha que compensa mais, até porque a gente sempre precisa estar vindo, a gente tem criação de galinha aqui também. Então, para nós, né, ficou boa a distância, o valor também, na época ficou bem bom para a gente, e ainda achamos essas condições aí. Então, você também pode achar essas condições aí de financiamento, parcelamento, ou comprar até um ágio aí de início, e isso vai ficar bem mais em conta para você, você vai conseguir realizar esse grande sonho aí também. Então, uma chácara construída, né, ela já é um valor maior. Uma chácara do zero, que você vai comprar ali só o terreno, é mais barata, bem mais barata. E aí você pode começar construindo aos poucos, né? Assim como nós começamos a construir, como eu falei para vocês, assim como tem muitos canais, a Fermassário, por exemplo, é um grande exemplo também. A gente acompanhava muito, ela ia para a chácara dela dormia na barraquinha, depois que foram construindo uma cabana também. Então, assim, começar com o que tem. Vai com a barraquinha, faça um barraquinho de lona, um barraquinho de madeira ou de pallet, enfim. Tem vários meios hoje em dia de começar gastando bem pouco. Então, e se você tiver humildade, né, paciência também, suportar o processo, as coisas vão se ajeitando aí ao longo do caminho. Logo, logo, você consegue construir uma boa casa também e tá bem instalado também nessa chácara. Construindo uma chácara acaba gastando um pouco mais, até por conta dos fretes, né? Frete para a roça não fica baratinho, né? Como para a cidade. Às vezes na cidade também você acha até o frete grátis aí. Então você vai sim desembolsar, né? Ao longo do processo dá para perceber, né? Mas você vai gastando aos poucos, né? Quando você vai fazendo uma chácara, quando você vai construindo e você vai desfrutando ao mesmo tempo, é um processo agradável que você não vai nem percebendo. Ou quando a gente vai sentindo que você está realmente gastando ali, que está sendo realmente investido um valor, porque não tem como, né, construir sem dinheiro, mas será um processo prazeroso, né? Porque você vai estar ali desembolsando, mas você vai estar desfrutando, né, dessa vivência na roça, né? Porque tem muitas pessoas até que são um pouco revoltadas. Já vi alguns vídeos de algumas pessoas que tem gente que romantiza, né, gente, a vida na roça. Mas realmente, gente, é uma vida muito boa, né? Apesar que a gente não mora, né? Não tem essa vivência assim todos os dias.
Eu não diria que dá para viver, né, da roça, é muito difícil, talvez você precise de muita terra, né? São ciclos cansativos que sim, dependem da natureza, mas você pode começar aí mesmo com poucos recursos, como eu falei para vocês, fazendo algumas mudas, né? Começa a plantar coisas aí que já vão te dar um retorno rápido, algumas frutíferas, como banana, mamão também, são frutíferas, plantar um feijão, uma mandioca. A gente sempre planta aqui a cana de açúcar, eu expliquei para vocês um pouco no vídeo dos acertos, né? Quais foram os nossos acertos aqui. E realmente tem disso, né? A gente sempre vai construindo, a gente sempre vai vindo, são 3 anos aí ao longo desse processo de construção, mas ao mesmo tempo a gente está desfrutando, a gente está comendo a galinha caipira, está reunindo com os nossos amigos, né? E trabalhando duro sim, né, para construir. A gente depende da mão de obra mais, meu esposo aqui, de vez em quando que vem um pedreiro e a gente pede para ele fazer algumas coisas, adiantar aqui para a gente, já adiantou muito também. Mas é sobre isso, é sobre você ir construindo, é sobre você ir desfrutando. Tem muita coisa que dá para fazer e desfrutar desse bem que a natureza nos proporciona aí, né? Então a gente toma uma garapa aqui da cana, né? A gente temos cana de açúcar aqui plantada, por exemplo, planta o feijão, uma mandioca. Isso te traz um retorno aí, né? Emocional, digamos assim. Reúne os amigos, né? Quando a gente tem chácara, os amigos gostam de vir, ajudam, comem também, se divertem. E a gente sempre está realmente desfrutando desse benefício aí de ter uma chácara. Então é isso, você pode trabalhar com o que você tem, né? Como eu falei, tem gente que romantiza isso sim. Quem não tem costume vai sofrer também, né? Essa questão, tem pessoas que têm mais habilidade de trabalhar, de tirar da roça, de vender, fazer uma hortaliça, vender um ovo caipira, né? Mas eu não vou romantizar para vocês, gente, porque é trabalhoso sim, o processo é duro. Meu marido mexe com galinha, então às vezes esses animais eles adoecem, então você depende muito da natureza. Então eu nem diria tanto, mas dá para você, pelo menos se você não trabalhar com isso, se você não for ganhar, né, vendendo hortaliça, vendendo a mandioca, mas você já pode ir economizando. Você tem uma hortinha ali, você economiza, né? Às vezes você tem um feijão, você tira um feijão da sua própria terra, você tira uma mandioca, tudo isso trazem benefícios aí até financeiros também. Então são maneiras aí de você começar. E tem muitas pessoas, né, que começam só com isso, faz ali um barraquinho, às vezes faz só uma cobertura, já começa a plantar ali, já começa a desfrutar. Então tudo isso, para quem gosta, para quem tem esse sonho, são coisas que realmente compensam, né? Porque você está plantando ali, você está colhendo, você está vendo um retorno. E isso é uma das melhores coisas que a gente pode desfrutar também numa roça. Além dessa paz que a gente sente, né? Quando sai da cidade, vem tomar esse ar livre assim na chácara, é um grande benefício e é muito bom. E eu recomendo demais. Então, assim, gente, só comece, eu digo para vocês, esse é o meu maior conselho que eu posso dar nesse vídeo. Porque assim, no final, quando você começar a lidar, né, com essa vida de chácara, né, principalmente para quem tem um sonho, acho que é mais prazeroso ainda, né? Mas eu digo por mim, que não tinha esse sonho de viver na roça, de ter uma roça, por exemplo, né? Essa coisa toda, terra, mão na terra e tudo. Eu não achava que eu ia gostar tanto, né? E assim, quando você começa a conviver no meio da natureza, que você começa a ver a terra produzindo, te dando esse retorno, é muito bom, é muito gratificante. Eu sempre comento com meu marido tanto que é bom, né? O tanto que quando a gente sai da roça, da cidade, por exemplo, a gente vem para a roça, é bom, a gente chega na cidade, já começa a estranhar um pouco as coisas, passa um final de semana aqui, já chega lá, já começa a estranhar um pouco, né? Porque é muito diferente mesmo, é uma vivência muito boa, né? Essa vida no campo, realmente vale a pena, compensa demais. Então, assim, mesmo que a gente não tivesse a casa, por exemplo, hoje, lógico, a gente já tá tendo um certo conforto, mesmo com a casa inacabada, né? Mas é muito bom já vir para cá. Se não tivesse a casa, estaria sendo do mesmo jeito, gente, porque a gente vem para cá, a gente sente uma paz, a gente se sente renovada, as nossas energias realmente se renovam na roça, a gente volta bem melhor, a gente começa a dar importância e ver a vida, né, de outra forma, né, ver que as coisas não são só as materiais. Esse contato com a natureza eu acho que nos traz essa reflexão, né, esse outro olhar para a vida também.
Eu acredito que quando a gente começa a ter esse contato com a natureza, a gente fica no campo, né? A gente percebe que a verdadeira riqueza, ela não está no dinheiro, ela está na liberdade, ela está no tempo, está na paz que a gente sente. Então, acho que é isso o mais importante. Quando você muda a sua mentalidade, né? De uma mentalidade de escassez, né? Para uma mentalidade de criatividade, tudo começa a fluir, tudo começa a se encaixar, tudo começa a dar certo, tudo começa a dar certo. Como eu falei para vocês, nós começamos assim, liso, né? Sem dinheiro, e a gente foi fazendo uma coisinha daqui, outra dali, depois foi aparecendo dinheiro, e não tem como fazer sem dinheiro, né? Como eu falei para vocês, não tem como fazer nada sem dinheiro. Até para vir para a roça, vocês vão precisar, né, do dinheiro, muitas vezes precisar de um transporte, mas já dá, gente, para começar com o que você tem. Não precisa ter uma caminhonete, por exemplo. Nós não temos caminhonete, mas nós vemos para a chácara, né? E assim, dá para ir fazendo as coisas com o que tem. Depois, ao longo do caminho, as coisas vão se ajeitando, vão melhorando, vão trocando de carro, vão comprando material, vai construindo a casa aos poucos, vai pondo grama, e enfim, você vai caçando, né? A criatividade vai te dando aí, abrindo a sua mente aí para você fazer da melhor forma, né? Mas dá para fazer com o que tem, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like para ajudar aí na divulgação do nosso canal. Se inscreva também se você ainda não é inscrito. Fica com Deus, um beijo, tchau! Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.